guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração ser guiado por vós, ó meu Senhor, e do céu alcançar a eternidade. Caríssimos irmãos e irmãs, devotos de São Miguel Arcanjo, aqueles que nos acompanham pela DATV, o canal de nossa Diocese de Apucarana, da qual nós fizemos os 40 dias, mais um ano em parceria com o nosso canal da Diocese, com a Quaresma de São Miguel Arcanjo, também pela web rádio Deus está no ar e pelo Facebook de nossa paróquia Santo Antônio. Estamos nesse dia para agradecer por tantos benefícios que recebemos pela intercessão de São Miguel, tantas graças que nós alcançamos nesses dias de combate espiritual, nessa luta que nós tivemos e travamos contra o inimigo, as dificuldades que passamos, que enfrentamos, mas que foram vencidas. Muitos não conseguiram chegar até o final, outros que caíam, mas levantavam e começavam de novo e não desistiam. Sabemos que a Quaresma de São Miguel Arcanjo é um instrumento infalível contra as forças do mal espalhadas nos ares. É um caminho de oração, de perseverança e de luta. É um caminho de penitência e também de jejum. É um momento de viver orações comunitárias, como eu mencionei no 38º dia da Quaresma. A oração comunitária nos dá força para vencermos juntos essa batalha. Por isso que nós vemos a Quaresma de São Miguel arrastando multidões de pessoas para rezar, seja conosco presencialmente aqui na paróquia, todos os dias 5h45 da manhã, seja com o Frei Gilson, seja pelo Instituto Hesse, com os demais irmãos padres aí da mídia, ou em outras comunidades e paróquias. Rezar juntos nos ajuda, porque nos traz as ações de um efeito que são maiores. A luta será maior, porque o demônio fica mais furioso, ele vai nos atentar mais ainda, porque nós estamos buscando o caminho de Deus, a busca da santidade. Mas a oração ela fica mais firme e forte, porque juntos somos mais que vencedores. Como na própria oração do pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, que nós rezamos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. É uma oração muito poderosa, que todos os católicos leigos podem rezar. Desde criança, a nossa primeira oração é do nosso anjo da guarda, mas deve incluir, ensinando os nossos filhos a rezar a oração de São Miguel. Justamente, é uma oração, abrindo aqui aspa, tome cuidado. Algumas orações que são realizadas, que nós muitas vezes rezamos, algumas delas é somente para o padre exorcista que pode rezar. Os leigos não podem rezar. Tem oração da igreja
que são oração de comando, oração de ordem, que somente o sacerdote exorcista tem o controle sobre a pessoa possessa, que somente o exorcista tem. Por isso tem muito cuidado e percebe que as orações que rezamos são aprovadas pela igreja e tudo mais. Existe sim algumas orações de libertação, orações de cura que podem ser rezadas, mas tem que ser aprovada pela igreja eclesial, que os leigos podem rezar, outras não. Porque às vezes, certas orações podem causar danos na vida da pessoa. Uma oração que pode se rezar, e todos podem rezar, o Santo Terço, oração dos anjos, da Augusta Rainha. Eu digo esta pela devoção à Virgem Maria, aos santos anjos da guarda, e essa de São Miguel, do pequeno exorcismo que o leigo pode rezar. Porque o próprio Papa Leão XIII, ele que teve uma experiência bonita com São Miguel Arcanjo, porque muitos papas tiveram a experiência com São Miguel. Se formos observar na história da igreja, existe em diversos lugares que São Miguel apareceu, em vários outros territórios. A partir das suas aparições foram consagradas cidades, foram consagrados países pela intercessão de São Miguel. Justamente tem países que é consagrado a São Miguel. E no Brasil nós temos o anjo da guarda do Brasil. O nosso país também é consagrado ao anjo da guarda do Brasil, que nós rezamos no dia 7 de setembro, que muitas vezes passa em branco. Quem ama e quem gosta dos anjos tem que perceber os detalhes. O Brasil tem um anjo da guarda. Se o Brasil vai mal a pior, peça a intercessão do Santo Anjo. É porque nós não rezamos pelo anjo do Brasil. Nós esquecemos. E o Papa Leão XIII, então, na sua visão a São Miguel Arcanjo, ele escreveu uma carta para os bispos do mundo inteiro, pedindo que pudesse rezar após a comunhão essa oração do pequeno exorcismo que nós rezamos na quaresma. Então, toda comunhão, após a comunhão, se deve rezar a oração do pequeno exorcismo. Mesmo que não se reza publicamente, no seu interior você poderá rezar. Não é somente no período dos 40 dias que antecede a solenidade de São Miguel, mas todas as missas que nós participássemos e que vamos participar durante o ano inteiro, se deve rezar. Porque nós focamos justamente, somente nesse período. Mas a quaresma de São Miguel Arcanjo pode começar em qualquer época do ano. Em qualquer época do ano. Uma coisa importante, como catequese, é que antes do Papa Paulo VI, antes aí da reforma litúrgica, existia somente a quaresma, ou melhor, a liturgia própria de São Miguel, dia 29. Os outros arcanjos, Gabriel e Rafael, que celebramos hoje, cada dia tinha a sua celebração própria. Por isso que também existe a quaresma de São Rafael, existe a quaresma de São Gabriel. É claro que a primeira de todas as quaresmas é da Santa Igreja. Um dia veio um padre falar comigo, mas não tem outra quaresma. Não existe tal quaresma de São Miguel, só existe a quaresma da igreja. Pois bem, existe a quaresma da igreja, essa tem, de fato, vamos viver com competência, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Mas, olhemos para a história da igreja, da Sagrada Escritura, é uma devoção de São Miguel, que vem em homenagem por causa de São Francisco de Assis, que queria agradecer a quaresma que ele realizava da igreja, mas agradecer ao Santo Anjo, porque ele também fazia a quaresma da Assunção de Nossa Senhora, mas ele queria dar esse agradecimento a São Miguel Arcanjo. Pois bem,
é uma devoção e que nós rezamos. Por isso, amados, hoje é o dia de São Miguel de fato. A presença dos anjos, a devoção antiga da fé católica, tanto que quando alguém nos faz um bem, a gente sempre compara a pessoa a um anjo. Olha, você foi um anjo para mim. Sempre tem muitas essas comparações. Claro que não se compara os anjos como as pessoas ou como o ser humano, e não podemos fazer comparações assim. Mas existe essa falácia. É para nos convencer sobre a importância da oração aos anjos. E é por isso que eu sempre propago. E o Papa Francisco nos diz assim, há sempre dificuldades que nos dividem, que semeiam o mal. O Papa Francisco, por incrível que pareça, é o Papa que fala mais sobre o demônio e sobre os anjos, justamente. E nessa quinta-feira agora, a sua catequese ordinária, a catequese audiência geral que ele faz publicamente em Roma, na Praça de Roma, foi justamente sobre os demônios e sobre os combates dos santos anjos. Exato. E ele disse o seguinte: é por isso que rezemos a São Miguel, porque há sempre dificuldade que nos divide e que semeia o mal. São Miguel, para que sempre derrote o diabo, porque é ele quem causa divisão, quem semeia inveja. A Bíblia diz claramente, fala o Papa, por causa da inveja, o diabo entrou no mundo. E também rezemos ao anjo que nos acompanha na vida. Esta é uma verdade. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que durante a Quaresma de São Miguel, quem acompanhou pela DATV, ou aqueles que vieram presencialmente aqui na paróquia, eu tentei envolver o conhecimento dos santos anjos, de toda a milícias celestes e arcanjos, para que você conheça e se aproxima mais desse amigo guardião dos sacrários do mundo inteiro. Porque ele veio nos proteger, nos ensinar a como conhecer mais a Deus e contemplar a sua face, mas ele veio como os poderosos na defesa dos filhos e filhas amados de Deus. Ele nos veio em defesa contra o mal. Ele nos veio para nos ensinar o caminho do céu. Encontre os motivos para lembrar deles no seu dia a dia. Invoca-lo, como os santos da igreja faziam muito bem, porque às vezes seu anjo da guarda está ali, você acaba esquecendo dele. Ele não te abandona, vai dizer Santa Faustina, mas ele fica de longe observando. Invoque-o, para que ele se aproxime de você. E principalmente nesse tempo que estamos, nós estamos no tempo dos anjos. É uma coisa que não prestamos atenção nos detalhes. Vemos as aparições de Nossa Senhora em todo canto do mundo. Vemos os arcanjos como São Miguel, que apareceu em vários cantos do mundo. Nós estamos no tempo dos anjos, na qual estamos passando por dificuldades fortes. Esse é o tempo do combate. Um tempo, no final, nos fala o livro de Daniel, naquele dia, no final, vai prevalecer Miguel apenas, o grande comandante, sempre de pé ao lado do teu povo, porque ele não vai arredar o pé. São Miguel está presente desde o início da caminhada do povo eleito, que se destaca como defensor, como protetor diante de Deus. Não é à toa que o seu nome é Miguel, não é à toa, porque significa quem como Deus, que nós bem sabemos. Na sua imagem, como as vestes de guerreiro, como o escudo, como a lança, como a balança. Quando ele apareceu no México, São Miguel também apareceu no México, lá ele apareceu diferente. Às vezes nós não prestamos atenção em alguns detalhes. Ele apareceu com a cruz na mão.
Tem algumas imagens, principalmente no México, São Miguel está com a cruz nas mãos. E do lado, ele está com o escudo escrito: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Justamente a oração que nós professamos no prefácio da missa, para dizer que é a cruz de Cristo que é a nossa salvação, porque o demônio não aproxima da cruz, ele esquiva, ele vai longe, ele não passa por perto. E a armadura desse Santo, Santo dos exércitos é o Senhor nosso Deus, é Ele que nós seguimos, é Ele que São Miguel quer nos ensinar, com uma prontidão para lutar com a balança da justiça divina, porque Ele nos dará o aconchego do céu, se permanecer firme. No entanto, a tradição da igreja o descreve também como o guardião dos agonizantes na hora da morte, aquele que leva as almas ao trono para o julgamento, porque Ele está lá, na porta do céu, Ele nos espera também lá, como nosso advogado, na vida e na hora da morte, junto com a Virgem Maria, nossa mãe, e também buscando a libertação, porque nos ajuda a observar as etapas que vivemos durante a Quaresma. Ela é dividida em 4 partes, que é a cura e libertação dos malefícios, augúrios da vida, a cura e libertação das pontes de gerações que se deram atrás, que vem causando estragos em minha vida. Depois, a cura e a libertação física e espiritual, doenças que são causadas, e às vezes o médico diz que não tem nada, mas há algo espiritual. Tem umas pessoas que ficam possessas, e são doenças espirituais que ela tem. O demônio causa enfermidades, que a pessoa faz uma cirurgia, uma faz outra e vai fazendo, mas nunca sara. Já é algo espiritual que vai se dando na vida daquela pessoa, causado por uma situação, por uma brecha. Isso eu já vi relato de exorcista, no curso do exorcista também falou sobre isso, e vi um caso já acompanhando aí o exorcista, e os diagnósticos que a gente faz. Por isso, amados, nós temos São Miguel que está ali para nos ajudar, na graça de Deus, para essa libertação, mas para nos dar o caminho do céu, porque às vezes ficamos presos a algumas situações de ir a São Miguel para pedir algo que é uma necessidade própria, mas eu tenho que pedir primeiro o caminho da santidade, o caminho de lutar para não cometer pecado grave, mortal, o caminho de ter uma morte que vai me levar para a eternidade. É buscar São Miguel também para isso. Por isso que durante a Quaresma nós pontualizamos uma necessidade, além dessas que eu apresentei, mas uma necessidade sua, por aquilo que você quer alcançar. São Miguel nos dá como o anjo guerreiro, como o livro do Apocalipse, da qual nós lemos aqui na segunda leitura de hoje. Houve uma batalha no céu. Miguel, seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. A sua fama, porque São Miguel travou a primeira batalha contra Satanás. Esse é o motivo, que foi o seu amor, a submissão a Deus. E eu pergunto a você, mas Deus, e você pode me perguntar, me questionar, mas Deus precisa de defesa? Ele não precisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é imutável, Ele é o Eterno. Porém, nós somos e que precisamos defender o nosso amor a Deus, a nossa defesa a Ele, porque Ele nos criou justamente para amar a Ele sobre todas as coisas. Ele não precisava de mim nem de você, mas o amor dele foi tão grande consigo mesmo que Ele nos criou
ter o amor de volta. É por isso que nós fazemos isso. Nós o defendemos diante desse mundo, por todos os ataques. Esse é um dos primeiros de todos os mandamentos, amar a Deus. E São Miguel nos ensinou muito isso, porque é dessa forma, a quaresma de São Miguel tem o grande poder de nos alertar para os perigos que sofremos todos os dias, principalmente a nossa alma, a fé e o amor de Deus. Portanto, assim como a igreja reza, também nós fazemos pela defesa de nossa vida. E é assim que nós colocamos a rezar para salvar a nossa alma e a salvar as almas do mundo inteiro. Portanto, que São Francisco de Assis, o idealizador da Quaresma São Miguel, ele que fazia essas homenagens aos santos anjos e arcanjos São Miguel, no período da Quaresma, ele teve as chagas do Cristo. Ele também recebeu os cravos em suas mãos, ou melhor, cravado no seu corpo, as chagas, as dores do Cristo, da qual nós celebramos essa devoção no dia 17 de setembro, as chagas, as Santas Chagas, que é uma festa bonita das devoções que temos, porque no dia 14 foi celebrado a exaltação da Santa Cruz. Olha que é lindo a igreja com o nosso caminhar. E justamente nós também, na nossa alma, é ferida de amor a Deus. E através da Quaresma São Miguel, nós nos aproximamos de Deus. E quem se aproxima da face de Deus se apaixona. E se abandona tudo diante do Senhor. Se entrega tudo para Ele. Como Santa Teresinha de Jesus, estamos na novena dela. Nessa terça-feira vamos celebrar o dia de Santa Teresinha. Ela mesma entendeu, é tudo para o Senhor. O meu amor por Ele e o amor de abandono. Não há outro amor a não ser esse amor. Eu entrego tudo sem reserva. Por isso, quem fez a Quaresma São Miguel tem efeito na vida de quem reza. É isso que São Pio X dizia. Deus, na primeira luta, venceu servindo-se do arcanjo São Miguel. E devemos, portanto, acreditar firmemente que a luta atual, ela terminará triunfante e também com outroras, com o socorro e a ajuda desse arcanjo bendito. Então, são inúmeros os benefícios na vida de quem reza. São grandiosos. Porém, há a oração para todas as ocasiões. Existem muitas orações para cada momento. Oração para os filhos, oração para casar, conseguir um emprego, sei lá, curar enfermidades, enfim, como vimos nos propósitos da oração aí da Quaresma. Por isso eu pergunto, que benefício trazem a Quaresma de São Miguel na sua vida? Que benefício a Quaresma de São Miguel trouxe para você? Podemos abrir, alencar muitos, e até mesmo você apresentar os seus benefícios que você recebeu. Mas vamos começar pela motivação maior, o amor a Deus. Esse é o sentido primeiro da Quaresma. A necessidade de voltar para o Senhor. Porque às vezes estamos dispersos. E a Quaresma nos ajuda a reorganizar a nossa vida e a voltar para Ele. Como já dissemos, que o amor que fez Miguel sair dessa defesa diante de Deus. Então, se quisermos que o amor de Deus vença em nós, rezemos a Quaresma de São Miguel. Se quisermos que esse amor vença em nós, rezemos a oração dos santos anjos, que tem muitas orações bonitas. Orações diante do Santíssimo Sacramento do altar, os guardiões do sacrário, que são os anjos, e que nós não percebemos. Na Santa Missa frequente, na reza do terço, nas purificações através da confissão,
para Deus, nós entregamos por amor a Ele para atingir os céus e para alcançarmos a graça definitiva. Mas há um outro benefício que traz a Quaresma São Miguel, é um fator que nós realizamos, a palavra certa, na hora exata e do jeito correto. Palavra certa, na hora exata e do jeito correto. Eu lembro do que disse São Miguel, a frase que nós rezamos todos os dias, e a pergunta, quem como Deus? Quem como Deus? É uma exclamação, quem como Deus? Essa é uma pergunta, uma afirmação forte que estremeceu o céu, que abalou Lúcifer, porque Miguel era o menor de todos os anjos. E ele gritou bem forte. Mas para alcançar essa força interior, precisamos praticar atos espirituais fortes. E a Quaresma São Miguel é o caminho de oração que fortalece o nosso interior, que foi nos purificando a cada etapa de nossa Quaresma, que foi revestindo a nossa alma, que nos pôs em prontidão contra a cilada do inimigo, porque nosso corpo foi sucinto a isso, justamente. É claro que podemos ter caído em uma fraqueza, mas retomamos, porque o inimigo oprime, nos atenta, mas nós sentimos mais fortes. Mas um outro benefício que a Quaresma nos trouxe é a salvação dos nossos familiares, como também a intercessão por nossos amigos e todos que participam da nossa vida, que foi a cura da nossa árvore genealógica, ou daqueles que estão do nosso lado, também por aqueles que estão necessitando de nossa oração. E quem de nós não colocou, pedindo a intercessão de São Miguel, a libertação de um vício, de um parente nosso, ou pela conversão de algum dos nossos familiares. Mas devemos rezar pela igreja também. Por isso que teve momentos que rezamos pelos pastores, para que eles continuem a missão de anunciar Jesus com coragem, com veemência, com clareza, e com a missão, justamente isso, para não escandalizar os pequeninos, como o evangelho da missa dominical, porque estamos rezando nessa missa das 15 horas, a liturgia própria dos arcanjos, mas a missa dominical do 26º domingo traz o evangelho justamente falando do demônio, mas falando também do cortar do pordar e falando do inferno, e justamente dizendo, Senhor, para não escandalizar um desses pequeninos, senão mais fácil amarrar uma corda no pescoço e ser lançado no mar. Porque rezar pelos pastores e sacerdotes é isso, para que eles não preguem umas inverdades, para que eles não falem, que tenha competência no anúncio do Evangelho, que não tenha medo de dizer. Um dia eu fui pregar, ou melhor, celebrar uma paróquia, fui convidado para rezar e caiu logo o Evangelho que fala muito de demônio e inferno. E foi o mais que eu falei, uns 20 minutos. E acabando a missa, até hoje eu falei lá na São Paulo, né, na Capela São Paulo hoje cedo, e depois o padre recriminou, mas você não pode ficar falando sobre o demônio direto, não pode ficar falando disso. Mas eu vou falar do quê? É por isso que a sua paróquia está se perdendo, eu falei assim para ele. E você também será se perder. Nunca mais me convidou para rezar. A gente conversa e tudo, mas não mais me convidou. Daí eu saí da paróquia como se fosse, eu estivesse como se eu fosse o demônio, né? Vamos assim dizer. Pois bem, pedimos coragem, São Miguel, que nos ajude a nossa missão de não ter medo. Mas naquele momento eu senti mais forte, porque meu anjo estava ali, me acompanhando, me defendendo. Por isso, irmãos, não tenha medo ou receio do seu anjo, ele te acompanha. O inimigo quer nos desnortear,
mas nós temos o nosso santo anjo que está do nosso lado, para nos acompanhar, até mesmo para nos defender, para que eles possam nos defender dessa política do diabo, da destruição. E qual é o líder? O líder dos anjos é São Miguel, porque ele vai à frente. E quando Deus nos dá os anjos para nos acompanhar e interceder por nós em qualquer lugar onde estivermos, porque Ele está ali. E a nossa Igreja Católica temos um guardião. Se São José é o patrono da Igreja do Cristo, se a Virgem Maria é a nossa mãe e a mãe da Igreja, São Miguel é o guardião. E apoiamos a sua proteção para ser instrumento da salvação para o povo de Deus. Então, os anjos têm essa missão, amados, de nos levar ao encontro com Deus. E nós temos diante dele, através do nosso testemunho, a oração de evangelização e a missão de levar os irmãos para o céu. Esse tem que ser o meu testemunho, de levar todos para o céu. Essa é a nossa meta, é a eternidade, o paraíso, o céu. É assim que Santa Teresinha desejava no seu poema. Ela escreveu 7 de junho de 1896, um escrito dizendo, o título do poema, O Céu é para mim. Ela que tinha uma relação bonita com os anjos. E falava, o meu céu é ficar sempre na sua presença, chamando de Pai e sendo sua filha, juntamente com os anjos. E entre os seus braços não tem uma tempestade, e sigo como a lei do abandono total, dormir sobre seu peito, sobre o seu semblante, cochilar, estar do seu lado. Eis o meu céu para mim. O meu céu é isso. O meu céu é estar perto de Jesus. Portanto, o desejo de Santa Teresinha, renove também o seu coração hoje, nessa missa dos arcanjos, neste agradecimento por ter realizado a quaresma. O nosso desejo é a santidade. É o tempo da conversão, é agora, é hoje, não é amanhã, esse momento. E que pela graça de Deus e ajuda e intercessão dos santos e arcanjos, nós tenhamos um dia, amigos lá, que nos receba nas moradas eternas, porque Ele nos espera lá. E eu só imagino o momento certo de ver eles. Para isso devemos vigiar e não dar espaço ao demônio, e não faltam as tentações atual do mundo, sendo fácil cair em certas armadilhas, contra a qualquer que se deva estar atento e vigilante, senão nos perderemos. E apesar de todas as investidas do mal, temos coragem. E o pensamento final deve ser, até nesse caso, de confiança e segurança: estou com o Senhor, vai-te embora, o Senhor está comigo. Cristo venceu o demônio, Ele concedeu-nos o Espírito Santo para fazer a nossa vitória. A própria ação do inimigo pode tornar-se vantajosa para nós, se com a ajuda de Deus, a pusermos a serviço de nossa purificação. Por isso peçamos agora, vamos rezar o Espírito Santo, mas com as palavras do hino do Veni Creator. Eu vou repetir e você reza comigo. Afasta de nós o inimigo, e conceda-nos depressa a paz. Contigo que nos guiais, evitaremos todo o mal. Mais uma vez, afaste de nós o inimigo, e conceda-nos depressa a paz. Contigo que nos guiais, evitaremos todo o mal.
Prestai atenção, amados devotos de São Miguel, pois o diabo é astuto, mas nós cristãos, com a graça de Deus, somos mais espertos do que ele, e ele não vai nos colocar sobre a terra. Peçamos agora a augusta rainha, a mãe dos anjos, que ela que esteja ao nosso lado, a Virgem Maria, que nos auxilie diante de Deus por nós, junto dos anjos e arcanjos, e todas as milícias celestes. Por isso também repita comigo essa oração, que todos nós devemos memorizar em nossa vida. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos, refúgio de sua face, todos os que odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, santos anjos, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Assim seja. Amém. Guardião do Paraíso.